Colocar aqui para gravar, a gente já começa. Vou pedir para vocês me falarem se vocês estão enxergando aí. Aparece o material? Já? Já. Bom, vamos lá então. Então, semana passada, a gente começou a falar do processo de seleção de medicamentos, né? Falando então do que qual que é a necessidade, qual que é o objetivo. Eu vou comentar aqui as vantagens rapidamente da seleção para a gente poder relembrar e ir em frente. Então, lembrando que as principais vantagens estão ligadas com a redução de custos, obviamente, né? O hospital sempre vai querer que a gente reduza ao máximo os custos, e quando a gente faz esse processo de seleção, a gente atinge um bom. Deixa eu só abrir que chegou alguém. Atinge de uma forma boa esse objetivo, porque a gente consegue fazer isso, né? Fazer essa redução de custos, porém sem baixar a qualidade, né, dos medicamentos e, por consequência, da farmacoterapia que acontece dentro do hospital, porque a gente vai fazer essa redução de uma forma bem consciente, de uma forma bem racional, para que reduza os custos, porém não baixe a qualidade dos produtos. Só falando então rapidamente, novamente, das vantagens da seleção, né? Então, aumentar a qualidade da farmacoterapia, não só manter ela estável, mas, se for possível, aumentar ainda mais essa qualidade, né? E facilitar a vigilância farmacológica. Como eu comentei com vocês, quando a gente tem protocolos e sempre é seguido o mesmo protocolo para tratar uma mesma doença, a gente consegue perceber mais facilmente algum desvio que vem acontecer no tratamento, né? Garantir a segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo a incidência de reações adversas, né? Então a gente já sabe, né, quando a gente tem os medicamentos dentro de uma seleção e a gente trabalha com essa questão dos protocolos, a gente tem uma segurança maior, porque a gente já sabe o que a gente espera e o que pode acontecer, né? E então, quando a gente sabe o que pode acontecer de reação adversa, por exemplo, a gente já tenta trabalhar com essa terapia de uma forma que essa reação não venha acontecer, né? Então, se a gente conhece, às vezes a gente consegue evitar que isso venha acontecer. Outra vantagem é a disciplina de receituário, né, e uniformidade de terapêutica, ou seja, os receituários vão ser sempre muito parecidos para a mesma doença, né? Porque vai ter protocolos de tratamento. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança também. Vamos em frente. Reduzir o custo, que é o que o hospital quer, né? Mas naquele esquema. Reduzir o custo, mas com a mesma qualidade de farmacoterapia. Reduz o número de fórmulas e formas farmacêuticas, inclusive a gente vai ver hoje quando a gente faz o processo de seleção, como que a gente faz para diminuir isso. Reduz o estoque qualitativo e quantitativo, então, em questão de qualidade e em questão de quantidade, a gente acaba reduzindo, né, tendo menos produtos iguais, vamos dizer assim. Por consequência, né, se a gente faz essa redução toda, a gente reduz o custo de compra, reduz o custo de manutenção, porque a gente vai precisar de um espaço menor para manter esses produtos, e tendo um espaço menor, a gente vai gastar menos luz, menos água, menos funcionários, menos manutenção de uma forma geral. Isso acaba fazendo redução também. Facilita a comunicação entre farmácia, equipe médica e pessoal de enfermagem e as sessões administrativas, ou seja, quando a gente tem esse processo todo mundo foi envolvido no processo de seleção, né? Então todo mundo acaba falando a mesma língua, então facilita bastante esse processo. E, obviamente, né, produtos selecionados, menor quantidade de diferentes produtos, vai diminuir aí a dificuldade, né,
na compra, no armazenamento, na dispensação e no próprio controle de estoque. Então, tudo isso simplifica todas essas rotinas. Falando das etapas da seleção, então, como é que a gente faz? Tem um processo já bem estudado que diz que a gente deve fazer dentro dessa sequência para que a coisa funcione e funcione da forma mais rápida possível, né? Se for feito dessa forma, vai ser um tempo menor, não que seja um tempo curto para isso acontecer, mas se a gente fizer de uma outra forma, pode ser que leve muito mais tempo. Então, essas etapas são importantes para isso, para que a gente consiga fazer o processo no menor tempo possível e com os melhores resultados. Primeira coisa que tem que ser feita é a conscientização da equipe de saúde. Todo mundo tem que estar favorável, tá? Ninguém dessa equipe de saúde que vai trabalhar com esses medicamentos pode estar contra. Porque se a gente tiver uma pessoa contra, o processo não vai dar certo, porque essa pessoa vai minar o processo, mesmo que de uma forma inconsciente, mas se ela é contra, não, eu não quero que diminua os medicamentos dentro do hospital, porque eu gosto de ter liberdade de prescrever o que eu quiser, caso de um médico prescritor, né? Ele vai continuar fazendo do seu jeito e ele vai minar completamente todo esse processo. Aí a gente tem duas saídas. Ou a gente consegue convencer ele que aquilo vai ser melhor, inclusive, para ele, ou, quer dizer, tem três saídas, né? A segunda é não fazer, e a terceira é pedir a demissão dele. Então, na verdade, alguma coisa precisa ser feita, né? O ideal é que todo mundo esteja, então, falando a mesma língua, querendo que isso aconteça. Então, essa conscientização, ela vai demorar um tempo, porque vai ser preciso fazer um monte de reuniões, um monte de estratégias têm que ser usadas para que essas pessoas todas envolvidas sejam conscientes de que isso é necessário. Aí, em seguida, depois que todos estão conscientizados, é feita uma designação de criação de uma comissão. Então, vai se criar uma comissão de seleção de medicamentos. E essa comissão, então, é que vai ser o principal grupo de trabalho dentro desse trabalho, então, de seleção de medicamentos. E tem que ter representante de todas as classes de trabalhadores que vão trabalhar com isso, então tem que ter médico, tem que ter farmacêutico, tem que ter enfermeiro, tudo mais. E eles devem ser designados pelo diretor clínico. Por quê? Porque quando o diretor clínico, né, que é o chefe de todo mundo, diz, olha, fulano, ciclano e beltrano vão trabalhar com isso, é mais fácil da coisa acontecer do que, de repente, a gente chegar lá e falar assim, quem quer participar? Aí vai ter um monte de gente que vai querer participar, daí vai ter que escolher alguém, daí o outro vai ficar chateado. E para evitar isso, então, o diretor clínico que faz a designação. Passo seguinte, levantamento do perfil nosológico do hospital. O que é o perfil nosológico? Então, é o perfil de atendimento mesmo um perfil completo de atendimento do hospital. Que tipo de doença que esse hospital atende? Quais são as doenças mais comuns? Quais são os processos que são realizados de tratamento? Quem é o público que frequenta esse hospital? Então a gente precisa fazer todo o levantamento, né, de tudo que acontece dentro do hospital, né, o que é tratado, quais são as doenças mais comuns, é, quem são as pessoas que são tratadas, quem que entra, quem que sai do hospital, tudo, né, que tipo tem, qual que é o tipo de atendimento, se é atendimento mais particular, mais SUS, mais convênio e assim por diante. Então fazer um levantamento completo de informações do hospital, para se saber exatamente, né, na hora da escolha dos medicamentos, quais medicamentos se escolher
E, né, até em questão de faixa de preço, valores, tudo mais. Se o atendimento, por exemplo, for maior do SUS, a gente vai ter um tipo de medicamento. Se for mais particular, vai ter outro tipo de medicamento, e assim por diante. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Então, tem que se traçar um perfil completo do hospital. Tem que se fazer uma análise do nível assistencial e da infraestrutura de tratamento existente no hospital. Então, faz parte, inclusive, desse levantamento, né? É, que nível assistencial que tem, se é assistência primária, secundária, terciária, se só atende pessoas, se interna pessoas, se faz cirurgias, assim por diante. E saber que infraestrutura que tem dentro do hospital. Ah, tem centro cirúrgico, tem equipamento X, Y, Z, precisa saber tudo. E análise do padrão de utilização do medicamento. O hospital já está funcionando, né? Na maior parte das vezes, quando se faz o processo de seleção, o hospital já está funcionando e já existe um padrão de utilização desses medicamentos. Então, vai ser feita uma análise, né, de como esses medicamentos que já existem são utilizados. E se, no caso, for percebido, né, que alguns medicamentos eles são utilizados já de uma forma racional e trazem um bom resultado, a gente já sabe que aqueles medicamentos talvez a gente nem precise mexer, ou seja, menos trabalho para a comissão. Mas a gente tem que aproveitar aquilo que está funcionando, né? Depois disso, depois de todos esses levantamentos e análises e tudo mais, vai se definir critérios de seleção que vão ser adotados. Então, aqui os critérios vão dizer, olha, vamos escolher medicamento X ou Y, vamos escolher tratamento de forma farmacêutica A ou B ou C. A gente vai ver os critérios um pouquinho mais à frente, tá? Mas só para vocês saberem que a gente vai começar a colocar critérios e a gente vai ter que seguir aqueles critérios então, tá certo? Mas a gente já vê mais à frente. Aí, em seguida, faz o processo de seleção propriamente dito, né? A gente já tem os critérios, então a gente já conhece o hospital, já sabe o que funciona, já sabe o que tem de tratamento, o que precisa de medicamento, então a gente vai começar a fazer o processo de seleção em si, né? Então, criando aí formulários, criando metodologias, criando planilhas, a forma que a gente achar mais adequada de trabalhar com esse processo de seleção. Feito todo o processo de seleção, né, a gente faz um processo chamado de edição e divulgação do formulário, ou seja, a gente lista todos aqueles medicamentos, faz um processo que eu vou, inclusive, pedir para vocês entenderem como que fica esse formulário que a gente faz, para que vocês procurem lá na internet e baixem a Rename, para que vocês entendam como que é feito, então. No sistema público, a gente tem a Rename. Aqui, no nosso hospital, a gente vai ter o formulário farmacêutico. Mas eles são muito parecidos. Então, vou só pedir que vocês procurem a Rename, pode ser de qualquer ano, não precisa ser a última, para vocês verem como que fica tabela colocada no formato que a gente vai escolher, que é geralmente semelhante ao da Rename, e esse documento, então, ele é impresso, transformado em PDF, geralmente se faz em vários modelos diferentes e se distribui isso, né? Se faz a divulgação dentro do hospital e se distribui esse formulário, então, pronto. É importantíssimo, não adianta a gente fazer e guardar isso, né? Então a gente precisa passar para todo mundo. Então, passar para todos os prescritores, para que eles possam consultar sempre que necessário, passar para a farmácia, passar para o pessoal da enfermagem, passar para o pessoal que faz as compras, para eles saberem o que deve ser comprado, né? Qual a forma, qual que, né? Toda a descrição do produto. E por fim, esse formulário ele foi feito, mas não quer dizer que ele vai ficar engessado daquele jeito para sempre. Então,
deve-se fazer uma atualização desse formulário de tempos em tempos. Então, geralmente a gente vê aí pelos hospitais uma atualização, vamos dizer assim, pequena, a cada 6 meses. Geralmente esse grupo se reúne a cada 6 meses e dá uma olhadinha assim, medicamento tal parou de ser fabricado, então vamos tirar, vamos. Então o que vamos colocar no lugar? Precisa, então vamos escolher alguma coisa. Né? Uma coisa simples assim, pensando nos casos mais, digamos assim, evidentes, mas a cada 2 anos é feita uma revisão completa desse formulário. Então, pega-se o formulário e vai de A a Z. Vamos olhar um por um se um por um continua funcionando da forma como ele deveria estar funcionando quando a gente fez o processo de seleção. Então, daí faz uma avaliação total do formulário. Eu falei aqui, né, definição dos critérios de seleção a serem adotados. Então, vamos ver que critérios que a gente podia utilizar para dizer, né, quais produtos que a gente deve escolher. São vários critérios, na verdade. A gente pode estabelecer nossos próprios critérios. Então, não dá para a gente dizer assim, são esses os critérios que têm que ser adotados. Não, a gente vai adotar aqueles que são importantes para o nosso hospital, né, para a nossa realidade, e os critérios, né, a gente tem aqui alguns exemplos, a gente vai ver alguns exemplos, mas isso não quer dizer que sejam os únicos e não quer dizer que a gente não possa, então, ter os próprios critérios. Pode e deve. Então, dependendo de cada hospital, os critérios podem mudar, tá certo? Mas eles, de uma forma geral, vão auxiliar, né, na escolha do tratamento, do medicamento para os tratamentos existentes lá para as doenças existentes lá no nosso hospital. Por isso que eles são muito específicos para cada local, né? Então, a questão está ligada com as doenças que a gente costuma trabalhar no nosso hospital, mas não só isso, os próprios recursos que a gente tem, né? Tem hospitais que se utilizam aí de equipamentos que auxiliam no tratamento. Tem hospitais que não têm essas condições. Então, dependendo disso, pode ser que o próprio medicamento possa mudar. Então, por isso que é muito particular para cada local. Aqui alguns exemplos de critérios para a seleção de medicamentos, então. Selecionar medicamentos com níveis elevados de evidência de eficácia clínica, que devem ser obtidos através de ensaios clínicos com delineamentos adequados à pesquisa com seres humanos. Ou seja, a gente deve, então, dar prioridade para aqueles medicamentos que a própria literatura diz para a gente que eles têm boa eficácia clínica, né? Então, tem bons resultados no tratamento. Às vezes, a gente tem medicamentos no mercado que podem indicar que tem a alta eficácia clínica, mas quando a gente vai procurar em estudos clínicos, né, de qualidade, que eles realmente têm eficácia clínica alta. Que mais? Eleger entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica. Por exemplo, tenho 2 medicamentos para a mesma doença, para o mesmo tratamento. Tenho 2 que eles têm, então, eles podem ser usados para esse mesmo tratamento e os 2 trazem bons resultados. O que eu vou. E eu só preciso de um, não preciso de 2 iguais, né, para o mesmo tratamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que selecionar um deles. O que eu vou procurar primeiro? Menor toxicidade relativa. Então, vou avaliar os 2 e ver qual deles é mais seguro, qual que é o menos. Tem menos probabilidade de trazer uma intoxicação para o paciente. Mas os 2 são muito parecidos, então eu vou para a questão da comodidade posológica. Qual deles que é mais fácil de utilizar? Um deles você tem que tomar um comprimido a cada 4 horas, e o outro você toma um comprimido ao dia. Qual que é o mais cômodo? O que toma uma vez ao dia.
Então, se a gente tem esses produtos que são utilizados, né, têm a mesma indicação e eles têm resultados muito parecidos, a gente vai ter que selecionar de alguma forma. Então, primeiro a gente vai pensar naqueles que são mais seguros, né, que não tem ou tem pouca menor possibilidade de trazer algum tipo de intoxicação. E, né, se os dois forem muito semelhantes, a gente vai para a questão do que é mais cômodo. Ah, os dois é um por dia. Aí a gente pode ir para o custo, por exemplo. E assim vai. Ah, o custo é parecido. Em algum momento a gente vai ter que desempatar esses dois, né? E ficar com um só. Que mais? Padronizar medicamentos cujo custo do tratamento dia e o custo da duração do tratamento sejam menores, nunca esquecendo de preservar a qualidade. Digamos que a gente tem 2 medicamentos para tratar uma mesma doença. Digamos que, deixa eu anotar aqui, porque se eu não anotar, eu não sei fazer o cálculo. Que eu tenho, então, esses 2 medicamentos e esses 2 medicamentos sejam bons, sejam seguros e tudo mais. E digamos que eu tenho um primeiro medicamento que cada comprimido, ele é em comprimido, cada comprimido custa R$ 1, certo? E eu tenho um segundo medicamento que cada comprimido custa R$ 5. Se a gente for pensar só no preço, né, da unidade, a gente já vai escolher o primeiro. Mas será que o primeiro vai ser realmente mais barato? Então a gente tem que ver o custo do tratamento por dia. Quantos comprimidos a pessoa tem que tomar por dia? 3. Então, se esse primeiro comprimido custa R$ 1, vezes 3, vai ser R$ 3 ao dia. Ainda mais barato que o segundo comprimido. O segundo comprimido é uma vez ao dia. Ele vai custar, então, 5 ao dia. Então, ainda se eu for pensar do custo diário do tratamento, o primeiro é mais em conta, certo? Mas eu tenho que ver a duração do tratamento. O primeiro, né? Então, cada comprimido custa R$ 1 e eu tenho que administrar 3 por dia. E o tratamento é de 7 dias. Então, vai ser R$ 21 de medicamento. E o segundo é uma dose única. Então, R$ 5 o tratamento completo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o segundo comprimido, que apesar de ele, a sua dose unitária ser mais cara, o custo do tratamento total ser mais barato. E eu tenho que pensar o seguinte: no primeiro comprimido, eu vou ter que manter o paciente por 7 dias internados. 7 dias internados, ele vai estar ocupando um leito, né? Então ele é um custo, o leito é super caro. Os funcionários vão estar ali à disposição dele, então tem que entrar o custo do funcionário nessa conta. Ele vai ter refeições ali, ele vai estar gastando água, vai estar gastando luz. Então, todos esses custos no final fazem com que o primeiro seja muito mais caro do que o segundo, que o paciente fica um dia só. Tá certo? Então, quando a gente vai verificar a questão financeira, a gente tem que ver a questão financeira não só do medicamento em si, mas de tudo, né? O paciente que fica internado é um custo alto. Uma internação, um dia de internação num hospital pode ser muito mais caro do que um dia de hospedagem no hotel 5 estrelas, né? Então, quando a gente vai fazer essa padronização, a gente vai ter que ver esse custo total, não só o valor do medicamento, o valor da unidade do medicamento. Que mais? Padronizar do fármaco escolhido especialidades farmacêuticas que têm informações sobre biodisponibilidade e parâmetros farmacocinéticos. Então, digamos que eu vou escolher lá anti-inflamatórios e a gente resolveu escolher 2 anti-inflamatórios só de todo aquele grupo que existe de anti-inflamatórios. O que a gente vai fazer? Então, dentro desse fármaco, desse grupo, né, antes de eu dar o resultado final, dizer, não, dos anti-inflamatórios nós vamos escolher esse, a gente vai, então, avaliar
é aquele que tem mais informações, né, de biodisponibilidade e parâmetros farmacocinéticos. A gente saber como que é o comportamento do medicamento dentro do organismo. Se eu tenho aí vários anti-inflamatórios e alguns têm mais informações, eles demonstram, né, mais segurança, vamos dizer assim. A gente vai ter mais segurança em relação àqueles medicamentos. Então, a gente vai pensar nisso na hora de padronizar. Que mais? Escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica um representante de cada categoria química, ou com característica farmacocinética diferente, ou que possua característica farmacológica que represente vantagem no uso terapêutico. Vamos pegar aqui o exemplo dos antibióticos. Então, dentro dos antibióticos, eu tenho diferentes categorias químicas, né? Eu tenho vários grupos de diferentes antibióticos no mercado. Então, eu tenho os beta. Como que é mesmo? Esqueci agora. Nossa, me fugiu. Mas eu tenho lá diferentes grupos químicos, né, que são. Então, tem diferentes modos de ação dentro do organismo. Então, eu vou escolher pelo menos um representante de cada grupo, para que eu possa, então, ter diferentes modos de ação de cada um desses representantes. Então, não vou escolher, eu tenho 10 grupos diferentes de antibióticos, eu vou escolher um produto só. Não, eu vou escolher um de cada um desses grupos. Beta-lactâmicos, que eu ia falar agora, que me veio me voltou na cabeça, tá? Então, quando a gente tem diferentes grupos, a gente vai sempre escolher um representante de cada, pelo menos. Que mais que a gente deve fazer ou não fazer? Evitar a inclusão de associações fixas, exceto quando os ensaios clínicos justificarem o uso concomitante ou o efeito terapêutico da associação for maior do que a soma dos efeitos dos produtos individuais. O que quer dizer isso? A gente tem alguns produtos que para tratamento, a gente precisa aí de 2 ou 3 produtos para que o resultado aconteça. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não sei se ainda hoje existe no mercado, mas a gente tinha no mercado antigamente. Não funcionava, né? Mas existia no mercado. Por isso que talvez tenham saído no formato como eles eram. Não trazem aquele resultado realmente que eles se propunham a trazer, que são aquelas injeções de eucalipto e vitamina C. O que a gente tinha? Para utilizar aquele produto, a gente precisava, então, utilizar uma ampola de óleo de eucalipto e uma ampola de vitamina C. Misturar as duas na hora e fazer a aplicação. Não dava para aplicar só a vitamina C e não dava para aplicar só o óleo de eucalipto, de acordo com o fabricante, né? Então, aqui é a mesma coisa. Existem alguns casos que a gente tem aí 2 medicamentos que eles precisam estar juntos para um tratamento. E isso não é muito bom. Por quê? Vamos aqui no caso voltar aqui no caso dessas injeções, né? Eu teria que fazer a aplicação de cada uma dessas ampolas no indivíduo. Se de repente lá eu derrubo a caixa que tinha todas as ampolas de vitamina C e fico só com óleo de eucalipto, o que eu vou fazer com aquilo? Nada, eu não vou poder utilizar porque está faltando a vitamina C. E não pode acontecer isso também, de repente, se eu tenho uma associação fixa, né, preciso dos 2 medicamentos para fazer o tratamento, e de repente a indústria, por algum motivo, deixa de produzir por um tempo um dos medicamentos, o outro vai ficar lá parado, né? Vou ter que procurar uma outra alternativa para esse mesmo tratamento e eu vou ter lá um monte de medicamento parado no meu estoque. E a gente não quer isso, então a gente evita que esse tipo de associação seja feita. Só vamos fazer se realmente os resultados, né, dessa associação forem muito superiores aos outros medicamentos que a gente possa ter no mercado. Caso contrário, a gente não vai utilizar isso. Porque faltou um no mercado, o outro vai ficar parado e a gente vai ter que procurar uma alternativa ainda para substituir esse
que está pela metade, né? Que mais? Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento e adequação à faixa etária. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. A gente tem xarope que esse xarope pode ser utilizado por adulto e criança, conforme o volume que eu tomar, que eu pegar, né, para transformar em dose, ele vai ser utilizado para adulto. Se eu utilizar uma dose menor, ele pode ser utilizado para criança. Medicamento em gotas, se eu utilizar uma quantidade maior de gotas, ele pode ser utilizado para adulto. Se for uma menor quantidade de gotas, para criança. Então, assim, é melhor quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar com esse medicamento que a gente consegue ajustar a dose conforme a necessidade, conforme a faixa etária, conforme outros fatores que possam acontecer. Então, se a gente tiver, né, a possibilidade de fazer isso, melhor para a gente, porque daí com um medicamento a gente atende aí 2 grupos diferentes. Melhor do que de repente eu precisar ter um xarope para adulto e um xarope para criança. Certo? Que mais? Padronizar preferencialmente medicamentos encontrados no comércio local e formas farmacêuticas acondicionadas em dose unitária. Então, assim, existem medicamentos que são de uso exclusivo hospitalar. Porém, muitas vezes esses medicamentos de uso exclusivo hospitalar, eles podem ter, digamos assim, outros medicamentos que façam o mesmo efeito, que possam ser utilizados para mesmas patologias, que podem ser comprados em farmácias comerciais. É bom que a gente sempre dê preferência para produto que a gente possa encontrar em farmácia comercial, porque, digamos assim, nós temos lá um medicamento que nós padronizamos, tudo, e ele é comprado ele é vendido na farmácia normal. E por algum evento lá, alguma situação inesperada, esse determinado medicamento acabou sendo utilizado numa quantidade maior do que previsto e simplesmente ele acabou no nosso estoque. E até a gente pedir mais medicamento para o nosso distribuidor vai levar tempo. E eu preciso desse medicamento agora, né? Meu paciente está ali, eu preciso desse medicamento agora. Eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vou pedir emprestado para uma outra farmácia de um outro hospital, ou eu peço lá para o pessoal de compras, olha, farmácia tal ali tem esse medicamento, vai lá e compra para mim enquanto não chega novo medicamento lá da minha distribuidora. E daí a gente consegue resolver o problema facilmente. Então, quando a gente padroniza esses medicamentos que tem na farmácia local, se a gente precisar, a gente tem esse acesso fácil e tem como adquirir esse produto com rapidez e facilidade, né, sem ter que ficar esperando o nosso distribuidor conseguir entregar uma nova partida para a gente. Que mais? Antimicrobianos. Esse é fundamental, né, que a gente, o grupo, né, que foi criado para fazer a seleção de medicamentos, faça esse processo juntamente com uma outra comissão que deve existir dentro do hospital, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é uma comissão que é montada dentro de cada hospital, e essa comissão se reúne com frequência para debater a situação do hospital em relação aos antimicrobianos que são utilizados ali dentro, né? Para evitar, de repente, chegar num estado de infecção hospitalar daqueles que não têm controle nenhum. Então, sempre esse pessoal está se reunindo e está trabalhando para manter os níveis de infecção hospitalar dentro de um certo patamar. Então, quando a gente vai fazer o processo de seleção de medicamentos, a gente precisa muito das informações dessa comissão, porque eles sabem tudo o que acontece dentro do hospital. Se de repente nós, da comissão de seleção,
formos trabalhar sozinhos, é capaz de a gente querer escolher um antibiótico que não faça efeito nenhum nos micro-organismos que tem ali dentro do hospital. Então, essa comissão de controle de infecção hospitalar vai ajudar bastante a gente, porque eles conhecem quais são os micro-organismos que habitam ali dentro, quais aqueles que têm uma resistência maior, né, quais que são ainda sensíveis, para que a gente possa chegar a uma conclusão de quais antibióticos a gente deve comprar. Outra coisa importante junto com essa comissão, a gente determinar que novos antibióticos mais recentes, né, que são aqueles que ainda não tiveram um contato muito grande com as pessoas e com os micro-organismos, então a possibilidade de ter micro-organismo resistente a eles ainda é muito pequena, então esses novos antibióticos a gente vai escolher alguns, né, e esses novos antibióticos a gente vai deixar lá dentro do nossa área de armazenamento separados para não utilizar. Como assim? Então a gente vai selecionar antibióticos que vão combater os micro-organismos prevalentes ali, e a gente vai deixar alguns separados, né, esses mais novos, só para casos assim que quando for utilizado todo o arsenal que a gente tem para uma determinada infecção, né, nada resolveu, aí a gente vai pegar aquele antimicrobiano lá que a gente deixou separado. Se esse antimicrobiano não resolver, é provável que mais nada resolva e a infecção desse paciente vai ter que se curar praticamente sozinha, né, porque não tem antibiótico que traga algum resultado. Então, é sempre bom e é interessante, uma coisa que acontece, é que tem esses antibióticos que a gente guarda lá no hospital e quer que eles vençam, né? O resto dos medicamentos a gente não quer que vença, mas esses antibióticos a gente quer que eles vençam, porque se eles venceram, isso quer dizer que os antibióticos que a gente tem no nosso arsenal ainda estão sendo suficientes para combater todas as infecções. Se a gente precisar usar aqueles medicamentos ali, indica que a gente está com um problema um pouquinho maior em relação aos micro-organismos. Então, a gente quer que não seja utilizado e que vença ali na prateleira mesmo. E, por fim, a gente deve também, nesse processo de seleção, padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo, né? Utilizando a denominação comum brasileira, DCB, que é o nome do princípio ativo como a gente conhece, né? Então é o diclofenaco de sódio, a paracetamol, a dipirona e assim por diante. Por que padronizar pelo princípio ativo e não pelo nome comercial? Porque se eu padronizar pelo nome comercial, eu vou ter que comprar o medicamento sempre pelo nome comercial. E se ele tiver muito caro? E se ele tiver em falta no mercado, vou poder substituir? Não, porque eu selecionei pelo nome comercial. Então a gente costuma selecionar pelo princípio ativo, porque daí a gente tem as possibilidades, né? De utilizar o genérico, as possibilidades de utilizar mesmo o medicamento de nome comercial, porque daí está descrito ali na embalagem o princípio ativo daquele medicamento. Então a gente acaba tendo mais opções, tá certo? Muito bem, então esses são alguns itens que a gente pode se utilizar para tentar selecionar nossos medicamentos. Falando de comissões, na verdade, aquela comissão que foi criada lá atrás pelo diretor clínico, ela se divide em duas subcomissões. A comissão de padronização de medicamentos e a comissão de farmácia terapêutica. As duas, na verdade, vão trabalhar em conjunto, vão fazer o processo de seleção, porém, algumas atividades delas vão ser diferenciadas, tá? Então, se divide em dois, todo mundo trabalha junto, mas em alguns momentos, alguns têm atividades que outros não têm. Falando da primeira, Comissão de Padronização de Medicamentos. Então, o próprio nome já diz, né? Eles vão se focar na padronização de medicamentos.
Aí eu até coloquei aqui, padronização de medicamentos é a relação básica de medicamentos selecionados para constituir os estoques das farmácias hospitalares, objetivando o atendimento médico hospitalar de acordo com a sua necessidade e peculiaridade local. A padronização, na verdade, é esse processo de seleção de medicamentos, e a padronização é a relação de medicamentos, então, que a gente selecionou. É aquele documento que a gente faz, tá? Atribuições dela, então, selecionar os medicamentos, redigir a padronização, ou seja, escrever aquele documento, né, relacionando todos os medicamentos e manter essa relação atualizada. E divulgar as informações sobre os medicamentos. Basicamente, são essas as atribuições dessa comissão de padronização. E a comissão de farmácia terapêutica, ela vai desenvolver e supervisionar todas as políticas e práticas de utilização de medicamentos no hospital, com o objetivo de assegurar resultados clínicos ótimos e um risco potencial mínimo. Então, o que eles vão fazer é praticamente criar os protocolos de utilização dos medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica assessora a diretoria clínica nos assuntos relacionados a medicamentos e terapêutica e serve como elo entre a farmácia e a equipe de saúde. Então, essa comissão, ela vai trabalhar, então, com tudo que tiver relacionado com os medicamentos e os tratamentos, tá? E vai fazer essa ponte entre a diretoria e a farmácia e a equipe de saúde. Então, essa comissão vai ser bastante importante, fazer essa ligação entre todos os grupos. A comissão de farmácia terapêutica vai trabalhar com ações educativas, assessoria técnica e divulgação sobre os medicamentos. Ou seja, vai fazer o processo de informação mesmo, de uma forma generalizada dentro do hospital. Então, essas são as diferenças das duas comissões. Metodologia para o processo de seleção. Então, aqui, basicamente, repetindo aquilo que a gente falou lá atrás, mas dentro da metodologia, como é solicitado pelo processo de seleção. Então, primeiro, levantamento e análise de dados. Então, vai se verificar, né, tudo que está relacionado com as doenças existentes, né, e tratadas dentro do hospital. Então, está ligado com aquele levantamento nosológico que a gente viu lá atrás. Verificar, né, se já existem hábitos de prescrição, quais são, e verificar, então, quais os que trazem bons resultados, para depois a gente já poder, então, já que a coisa funciona, né, continuar com esse mesmo hábito. E verificar condições que possam influir ou limitar a eleição de certos medicamentos. Então, tipo, recursos que a gente tem, né? Se a gente tem equipamentos, se a gente não tem, se a gente tem geladeira suficiente, se a gente tem espaço para armazenagem, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar também. Não adianta, de repente, eu fazer um processo de seleção perfeito lá, criar a padronização, comprar os medicamentos, e quando chegam os medicamentos na farmácia, eu vejo que eu não tenho geladeira suficiente, que eu não tenho área de armazenagem suficiente, que eu não tenho espaço para guardar medicamentos controlados como tem que ser, tudo fechado e tudo mais. Então, eu preciso verificar isso antes de qualquer coisa também. A padronização de medicamentos, então, vai acontecer no segundo momento, basicamente depois, então, de a gente fazer toda aquela coleta de dados, fazer toda aquela verificação, né? Criado, então, as comissões, e as comissões vão trabalhar, então, com esse processo de padronização. Daí, depois que a gente faz a padronização, a comissão de farmácia terapêutica vai fazer, então, aquela listagem que a gente falou, né, o formulário, e no formulário a gente vai ter que relacionar os medicamentos de pelo menos aí 4 formas diferentes. Primeira forma, vocês vão ver aí que isso é exatamente como acontece
na lista da Rename. A gente vai fazer, então, uma relação com os medicamentos relacionados de acordo com a classificação farmacoterapêutica. Então, a gente vai ter uma relação, por exemplo, de todos os antibióticos, todos os anti-inflamatórios, todos os citostáticos, todos os analgésicos e assim por diante. A gente vai fazer uma segunda relação desses mesmos medicamentos, né? Falando das formas farmacêuticas de apresentação e dose. Daí, por exemplo, eu vou pegar lá dipirona. Dipirona, eu tenho que forma farmacêutica? Comprimido de 500 miligramas, comprimido de 1 grama e gotas, tantos ml, o frasco. Então, essa é uma segunda relação que a gente tem que ter. Tem que ter um índice geral de acordo com a classificação farmacoterapêutica. Então, a gente pega lá, antibiótico, a gente vai relacionar todos, coloca lá produto A, B, C, D, E. E um índice remissivo, né, dos medicamentos listados, que seria aquele índice por ordem alfabética mesmo. Por que a gente tem que ter isso? Porque pense o seguinte, o médico, né, ele está lá pensando está avaliando um determinado paciente e ele quer ver quais são os medicamentos mais indicados para esse paciente. Então, de repente, ele sabe, né, que o paciente vai precisar de um anti-inflamatório, né? Então, ele pode vir nessa primeira relação aqui, procurar a lista de anti-inflamatórios e ver quais anti-inflamatórios que tem, né? Digamos que tenha aqui, dentre os anti-inflamatórios, o diclofenaco. Daí ele não sabe quais formas farmacêuticas tem de diclofenaco, porque aqui nessa primeira lista não vai aparecer. Aqui só relaciona os medicamentos de acordo com o tipo de terapêutica que é utilizado. Então, ele vai procurar aqui nessa segunda fase, por forma farmacêutica, diclofenaco. Que forma que tem? Ah, tem comprimido de 50 miligramas, tem gotas, tem injetável, não sei o quê. Muito bem, ele vai ali. Se de repente ele quer o cataflã, né? Ele não sabe aonde que está dentro daquela listagem. Ele pode ir, então, aqui na lista por ordem alfabética e procurar lá. Letra C, cataflã, vai estar a página, ele vai direto lá na página onde está. E um índice geral de acordo com a classificação farmacoterapêutica, de repente ele pode procurar o anti-inflamatório, né, no grupo dos anti-inflamatórios, quais todos que tem, e daí ele acha lá, não sei qual que eu posso usar. Daí ele vê lá, tem Cataflan, tem Biofenac, tem Celebra, tem não sei o quê. Eu quero Celebra. Em que página que tá? Tá na página tal. Ele já vai lá e já descobre. Então, essas formas de relacionar diferentes fazem com que ocorra um processo de facilitação do trabalho principalmente do prescritor. A apresentação pode ser realizada como um guia farmacoterapêutico, onde para cada medicamento existe uma monografia que conste de no mínimo. Ou seja, esses índices, né, eles vão levar a gente até o medicamento. E nesse medicamento, digamos que seja lá o Cataflan, vai ter então uma página ou 2 páginas falando só sobre o Cataflan. E vai falar o quê? Forma farmacêutica de apresentação e dose, indicações e contraindicações, reações adversas, doses recomendadas e via de administração, observações quanto à utilização no hospital, etc. Digamos que ele seja esse documento acabe sendo muito parecido com o DEF, só que, obviamente, só com os medicamentos que nós colocamos na seleção e com mais informações do que o DEF traz para a gente. Então, ele é muito mais completo em relação a informações. Outro processo, a Comissão de Farmácia Terapêutica vai criar algumas normas. Normas para quê? Utilização de medicamentos não padronizados e inclusão e exclusão de medicamentos e restrição de uso de alguns medicamentos. Como assim? Utilização de medicamentos não padronizados. Digamos que surja uma
patologia diferente daquelas que o hospital costuma atender, e essa patologia precisa de um medicamento diferente que não tem no nosso estoque, porque nós não selecionamos nenhum medicamento para essa patologia, né? Porque não é comum no nosso hospital. O que vai acontecer? O médico vai dizer, não, não vou atender, mandem esse paciente para outro hospital? Não. Se precisar de um medicamento que não faz parte do nosso processo de seleção, o prescritor pode preencher um documento justificando por que ele precisa desse medicamento. Essa justificativa vai ser avaliada pela comissão e a comissão vai dizer, não, realmente precisa desse medicamento, não tem nada no nosso estoque que possa ser utilizado para essa patologia, então vamos comprar, né? Ou o prescritor manda essa justificativa e a comissão fala, não, ele está pedindo um medicamento que a gente não costuma ter, não faz parte da nossa seleção, porém a gente tem outros medicamentos que podem ser utilizados no lugar. Então nós vamos indicar para ele utilizar outro medicamento, tá? Por que precisa dessa justificativa? Porque se não precisar da justificativa, simplesmente os médicos vão pedindo, e a gente tem que ficar correndo atrás. Então, para a gente realmente sair correndo atrás de um medicamento, né, que está fora do nosso processo de seleção, a gente vai pedir a justificativa e essa justificativa vai ser avaliada pela comissão, porque senão vira festa e volta tudo a ser como era antigamente. Normas também para inclusão e exclusão de medicamentos. Então, cada hospital vai determinar quando que a gente coloca novos medicamentos e quando que a gente tira medicamentos. Obviamente, algumas normas são óbvias, né? Tipo, o medicamento não é mais produzido no país. A gente vai excluir, obviamente, e vai colocar alguma outra coisa no lugar. Mas, principalmente para os processos de inclusão, né? A comissão de farmácia terapêutica vai precisar se reunir para determinar. Surgiu um novo medicamento no mercado que tem um preço competitivo, tem um resultado muito maior do que um medicamento que a gente tem dentro da nossa seleção. Vamos alterar, vamos tirar esse que a gente já utilizava e colocar esse que é melhor? Daí vai se decidir, né, se faz essa troca ou não. E outra coisa que é bastante importante são as normas de restrição de alguns medicamentos, né, que estão ligados com a utilização de antimicrobiano. Para a gente evitar o uso indiscriminado, deve-se criar regras para prescrição, né? E isso toma uma força muito maior, porque além da comissão de farmácia terapêutica, a gente vai ter uma outra comissão envolvida, que é a comissão de controle de infecção hospitalar. Ou seja, vai ter muito mais peso, né, essa restrição do que qualquer outra norma que só a comissão de farmácia terapêutica venha a trazer. Passo seguinte, informação de medicamentos padronizados. Então, a comissão de farmácia terapêutica é responsável por divulgar, né, todos esses medicamentos que foram selecionados, e essa divulgação, então, tem que ser feita de todas as formas possíveis para que todo mundo que tenha algum tipo de ligação com os medicamentos e tratamento das patologias consiga receber essas informações. Como eu tinha comentado anteriormente, o processo de avaliação desse processo todo, né, ele tem que acontecer a cada 2 anos para fazer uma revisão completa. Então, revisão de, por exemplo, aqueles medicamentos não padronizados. Se os médicos costumam pedir com uma certa frequência, porque está aparecendo uma nova patologia e tudo mais, a gente vai avaliar se não está na hora de colocar aquele medicamento, então, na nossa seleção. Ao invés de ter que ficar, então, recebendo justificativa dos médicos e se reunindo para ver se aceita ou não aceita, se está vindo com uma certa frequência, talvez esteja na hora de a gente colocar na nossa seleção. Outra questão da avaliação está ligada com o perfil de consumo dos medicamentos. Às vezes, medicamentos que lá 2 anos atrás eram muito utilizados, hoje decaíram e não estão sendo mais tão
solicitados e tudo mais, eles estão ficando muito mais tempo nas prateleiras, começando a vencer e tudo mais, talvez esteja na hora de avaliar direitinho a necessidade desse medicamento. Opa. Novas alternativas terapêuticas também, né? A comissão vai sempre avaliar. A gente tem os protocolos lá e de repente existem novos medicamentos, novos protocolos, novos modos de se trabalhar com determinadas doenças, vão então fazer uma avaliação. Para vocês saberem também, a gente terminar rapidinho a aula, a gente tem, além do processo de seleção dos medicamentos, é de nossa responsabilidade também a seleção dos germicidas. É exatamente igual ao processo de seleção de medicamentos, e pelo fato de serem germicidas, né, eles vão ser utilizados para desinfecção de equipamentos, superfícies e tudo mais. E a gente sabe também que esses produtos, com o passar do tempo, eles começam a perder seu efeito porque os micro-organismos começam a ficar resistentes. Então, o processo de seleção de germicidas tem que ser feito junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, avaliando então qual que é a situação daquele hospital. E se escolhe os medicamentos, os germicidas. Quando se faz a escolha, vai se pensar na composição dos produtos, né? Quais são as substâncias ativas que estão ali, o mecanismo de ação dessas substâncias, as indicações e contraindicações. E a gente tem que lembrar, então, que esses produtos eles devem ser utilizados por um período, digamos assim, a gente tem uma seleção de germicidas para o nosso hospital. Se eu for ficar usando sempre os mesmos produtos por 2 anos, eu vou ter problemas, porque vai chegar um determinado momento que esses produtos já não vão mais fazer efeito. Então, a gente tem que ter germicidas suficientes de mecanismo de ação diferentes que possa ser feito um rodízio, então. Hoje a gente utiliza para desinfecção de superfície tal produto, daqui a pouco a gente vai ter que mudar isso. Então, vamos mudar, utilizar um outro germicida para desinfecção de superfície, né? E fazer sempre esse rodízio para que não ocorra o aparecimento de resistência desses micro-organismos, ok? Então, os germicidas também são extremamente importantes. A gente precisa ter um processo de seleção e ter rigidez nesse processo. E, por fim, correlatos também, né? Então, nós trabalhamos com a questão dos correlatos. Vamos pensar aí, por exemplo, de correlatos, o que a gente tem dentro de um hospital. Nossa, tem tanta coisa. Vai desde algodão e gaze, passando por luva, passando por instrumentos, né? E cânulas e outras coisas mais, né? E a gente tem que fazer um processo de seleção também. Então, também tem uma criação de uma comissão e essa comissão vai estudar esses, né, a necessidade dos produtos chamados de correlatos. Aí o que a gente vai, que informações que a gente vai se utilizar para decidir que correlatos vão ser adquiridos pelo hospital e que vão fazer parte da padronização de correlatos. Então a gente precisa ter a descrição sumária do produto, né, para que a gente possa fazer uma avaliação adequada, porque vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu precise de fio de sutura, porque nós temos um centro cirúrgico dentro do hospital. Se eu pedir fio de sutura para meu departamento de compras, eles vão ficar malucos, porque eles vão chegar lá, a primeira coisa que vão perguntar é: que tipo de fio de sutura? Que tamanho? Qual que é o calibre? Para que é? É com ou sem agulha? E um monte de coisas. Então, assim,
a gente tem que ter a descrição completa do fio de sutura que a gente quer ter no nosso estoque para a gente poder exatamente entender, né, aquilo que a gente precisa pedir. Então, quando eu falo de fio de sutura, eu vou falar de fio de sutura se ele é metálico, se ele é fio de nylon, fio de seda, se ele é aquele absorvível, se não é absorvível. Aí vai. Então, para fazer uma descrição, eu preciso detalhar muito esse produto, para que na hora da compra, principalmente, ele seja comprado de forma correta. Preciso conhecer a finalidade e aplicação desse produto, para que eu possa ter uma noção maior. Por exemplo, voltando no fio de sutura, eu tenho fio de sutura que é absorvível, por exemplo. Então, eu sei que é um tipo de fio que é utilizado para suturas internas, que você vai fazer uma sutura lá dentro da parte interna do organismo e vai provavelmente fechar mais superficialmente com outro fio de sutura. Eu não vou abrir essa sutura superficial para tirar o fio que está lá embaixo, né? Então ele tem que ser absorvível, o próprio organismo absorve aquele fio. Então, essa finalidade de aplicação é bastante importante. E a própria apresentação, né, de como esse produto é apresentado no mercado, se para você comprar ele vem individualizado, ele vem, sei lá, num rolo, ele vem numa caixa com 50, e assim por diante, né? Se precisa de alguma outra coisa junto, ou ele é utilizado sozinho, e assim por diante. Então, tendo todo esse conhecimento, a gente consegue fazer o processo de seleção de correlato de forma correta. Caso contrário, não vai dar certo, certo? Então, quando a gente fala de correlatos, a gente tem uma gama gigantesca de produtos que às vezes é um detalhezinho que vai mudar todo a utilização do próprio produto. Então, a gente tem que saber descrever muito bem esse produto. Classificação, inclusive isso é importante, né? Os correlatos devem ser classificados de acordo com a natureza do produto. Então, a gente pode classificar como material têxtil, adesivo, cânula, tubo, dreno, prótese, implante, fio, luva, agulha, etc. Então a gente precisa saber dentro de que universo que eles estão. E uma coisa que é bastante importante nesse processo de seleção de correlatos, que é uma solicitação do serviço lá de controle de infecção hospitalar, é que quando o produto for de uso único, melhor, né? Então, para evitar contaminação, evitar qualquer tipo de problema na utilização desses correlatos, o ideal é que eles sejam de uso único. Usou, joga fora, certo? Nem sempre a gente vai ter essa possibilidade, mas sempre que for possível, a gente vai dar preferência para esse tipo de produto. Ok, gente? Falei demais já? Não, prof. Muito difícil? Mais ou menos. Bastante informação, né? É Não dá para bastante, é gravar tudo. bastante. É bastante. Acho que Não, na não tem prática, como. só praticando mesmo para Sim, gravar, né? e vou te dizer que quem trabalha com isso se bate também. Ah, eu imagino, porque são É, muitas regras, né? sim, com Tem que certeza. seguir o padrão ali certinho. Depois que a gente faz o processo, né, e a gente tem tudo padronizado, que só vai avaliar e mudar algumas coisas, a coisa fica mais tranquila. Mas sempre que você começa a implantar alguma coisa, sempre vai ser, né, bem complicado. E não vai dar certo de primeira, né? Então, sempre vamos dizer assim, que é quase impossível a coisa dar certo de primeira. Você vai ver lá na frente, esse medicamento aqui foi padronizado, tudo, mas não está saindo, esse produto aqui não está saindo. Por isso que a gente tem todo esse processo de avaliação constante, né? Para que esses erros que vão acontecer vão sendo corrigidos. Mas vai chegar um ponto que a coisa fica bem simples. Mas o começo é complicado. É a Já vida. faz parte. Faz parte. Exatamente. Beleza, então, gente? Dúvidas?
Não, professor. Só no dia da prova mesmo a gente fica com dúvida. Mas o dia da prova é exatamente, né? As perguntas já estão lá para resolver essas dúvidas. Não, mas não dá nada, não. A gente segue em Beleza. frente. Tá certo, então. Então, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. E semana que vem vocês têm aula na segunda? Vocês sabem? Porque é feriado? O feriado é na terça, é né? na terça. Provavelmente vai emendar. Eu não olhei o calendário ainda, mas. Vocês não foram avisados de nada. Eu vou perguntar também, porque eu também não sei. Não, não fomos. Tá, beleza então. Qualquer coisa até segunda ou até na outra semana. Tá bom, então. Tá bom? Professor, bom dia. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, até.